ao mesmo tempo que eles acabam colocando, né, principalmente a questão das assembleias aparece bastante no próprio livro que eu comprei, né, e eles começam a dizer, não, mas não foi o Frenet que criou, não foi ele que trabalhou. E ao mesmo tempo, no mesmo capítulo, tem algo que deixa claro que o Frenet que iniciou. É muito interessante a própria leitura do livro. Eu, Essa chama, não é Fundamento da Educação, alguma coisa assim, é um livro verde que tem umas 400 páginas, mas bem legal para entender um pouquinho essas brigas, e depois foram feitos mais alguns artigos, né, sobre essa questão, que é interessante porque a gente vê vários modelos, não só de assembleia, mas várias formas de como as técnicas e os princípios foram conduzidos, e tem a influência de Portugal e tem a influência da própria França, né? É bem interessante de estudar. na Espanha eu comprei esse, Pido, Pido la Palabra. E Ah, que é legal. interessante, e eu li ele, devorei ele quando eu fui falar na escola da Bruna. É interessante porque eles dão a assembleia desde a educação infantil até o ensino médio. Eles vão mostrando, é tudo modelo o que eles fazem, né? O que eles fazem lá em cada um dos pontos. Muito interessante. A minha experiência, eu comecei com a escola Frenet em 1989, então nós estávamos saindo daquele período, né, autoritário, e a gente aprendendo Frenet com os livros, estudando com os professores da Unesp e pondo em prática aquilo que a gente lia, a gente tentava colocar em prática. E a escola foi sendo estruturada para ser uma escola pública frenetiana. E aí a gente resolveu fazer a assembleia de todos os pais, alunos e professores, funcionários, que fosse uma assembleia que não que desse sugestões, mas que fosse, como que a gente fala? Diretiva, não. Decisiva, que fosse, né? E não conseguimos. Emancipatória. Hã? Emancipatória. Desse um efeito emancipador? Que decidisse as coisas, né? Que decidisse mesmo, não sugerisse. Mas a gente viu que não dava certo. Era muita gente e a gente não conseguia fechar nada. E aí, então, nessa construção da escola, a gente passou, essa Assembleia Geral passou a ser sugestiva, né? Elas davam as sugestões. Então, a gente fez 2 Assembleias Gerais, uma no início do ano, como planejamento, e depois no final do ano como avaliação. Então, a gente fazia numa igreja do bairro lá, pedimos emprestado o salão da igreja, e lá entravam os pais, os alunos e todo mundo. Daí cada professor ficava com um grupo, reunido com um grupo, a gente já levantava assim quais eram as necessidades da escola, então para cada grupo ir pensando, sugerindo, desde uniforme, lanche, como que ia fazer com falta de prédio, etc. E aí acontecia essa conversa, essas sugestões, e tudo isso ia para a congregação. A congregação já era representantes de pais, representantes de alunos, representantes de funcionários, né? E a direção dirigia essa congregação de 2 em 2 meses, com todos os professores eram todos. E daí discutíamos todas essas coisas e decidíamos. Então as decisões saíam da congregação, já era um grupo menor de 20 e poucas pessoas. E daí então a diretoria só executava, é como se fossem os 3 poderes, executava aquilo que a congregação decidiu.
e funcionou muito bem. Então, quem dirigia a escola era essa congregação, era uma direção coletiva. E foi muito interessante porque os pais lutaram por essa escola, pela construção, e agora que o Rodrigo gravou essas fitas aí, transformou essas fitas, eu pude relembrar assim, todo esse movimento que a gente teve com esses pais aí. E foi um período assim, muito rico. E terminando a congregação, os representantes voltavam para as assembleias de classe, que a gente chamava de cooperativa de classe, e com o jornal, né? O jornal Mural, né? Jornal Mural? Não. Jornal Mural. e com eu critico, eu felicito, eu proponho. E cada classe, então, fazia a sua reunião e resolvia os seus conflitos. Isso na escola. Depois que eu me aposentei, eu fui para a pedagogia. E também começando um curso de pedagogia na FAAG, nós tivemos liberdade para fazer do jeito nosso, cada um, né? E eu coloquei toda a pedagogia Freinet, a prática da pedagogia Freinet, com todos os assuntos que eu tinha aqui no currículo, né? Com todos, o Piaget, o Vygotsky, tudo enrolado lá, mas trazendo assim o modelo da pedagogia Freinet. Com assembleia, tivemos muita dificuldade, mas muita coisa boa. Com aula passeio, e fomos para São Carlos várias vezes, e foi uma experiência muito rica com a imprensa. Trabalharam com a imprensa, eu trazia de uma escola e trabalharam muito com todas as técnicas, passaram por todas as técnicas, foi muito interessante. Depois eu fiz um modelo parecido numa outra faculdade. Tive a dificuldade de ter 50% da sala fazia pedagogia sem estar trabalhando, né? Então tinha sempre essa dificuldade deles entenderem tudo isso, mas até conseguir trabalhar a questão da nota com eles mesmos, ajudando a pensar nos conceitos e tudo. Em Santa Cruz do Rio Pardo, eu prestei assessoria a uma escola cooperativa. E aí, então, foi um outro modelo. Tinha um psicólogo lá que se interessou demais por assembleia e comprou a ideia. E os professores eram mais resistentes, tinham mais dificuldade, principalmente ginásio, ensino médio. Então, esse psicólogo semanalmente dirigia as assembleias em todas as salas. Ele se ofereceu para esse movimento. E foi uma experiência muito rica. Ele era muito bom. Ele conseguia fazer os alunos produzirem, falarem e tudo. Foi uma época interessante. Então, eu quis trazer assim essas diferenças assim, né, para vocês de uma escola, da formação de didática, né, e desse trabalho nas escolas agora em grupos, né, menores, como que a gente faz. Mas eu acho que é isso. Paula, você quer falar? Eu tenho uma pergunta para vocês que trabalharam com adultos. Minha coordenadora falou de levar o jornal de parede, antes de colocar nas salas, levar entre os professores. Na Curumim, a gente tentou essa experiência por um tempo, mas só sai elogios, não sai críticas, mal é mal uma proposta. Eu acho que os adultos já têm muitas travas, muitos receios de se colocar. É muito mais difícil com o adulto do que com a criança. Mas como que o adulto vai trabalhar com a criança se ele não entendeu, né, não sentiu o processo? É muito rico isso. A Flávia? Eu trabalhei com os meus em formação de graduação, concordo com a Leiga, que as crianças é mais espontâneo, né, e é diferente o trabalho. Mas deu certo. Não sei se porque estava na graduação e não tinham ido também para atuação em sala, estavam começando, né?
Mas a experiência foi bem bacana, assim, eles participavam e criticavam, principalmente a gente, enquanto professor. Sim, Mas como nós também tínhamos um grupo, porque depende muito, né, de onde você está, qual é o contexto, né? Onde a gente estava ali, a gente estava trabalhando em aperfeiçoar o curso dentro desses princípios. Então, assim, o professor também tinha que dar liberdade dentro do processo de ensino e aprendizagem, dentro dos projetos, dentro do trabalho, e não ser impositor, né, de se fazer imposições, mas que fosse, trabalhasse dentro das perspectivas que a gente espera, para que no jornal de parede, eles pudessem realmente colocar aquilo que eles estavam pensando. Os primeiros não deu muito certo, não, mas o depois, acho que todo mundo entendeu a proposta. Não foi feito direto, né? Eu conseguia fazer mais algumas vezes, nos finais de semestre ou em alguns momentos, por conta da burocracia da universidade, né? A gente muito tem um difícil. grande problema. É muito que difícil. É quando, para a gente trazer as adaptações, por exemplo, de outras formas de trabalho, como, por exemplo, as novas formas de avaliação que a gente pretende ou pensa, né? Não é fácil nem no ensino privado, nem no ensino público, porque os dois estão muito amarrados, né, com as questões burocráticas de conceitos, né, e da forma de você avaliar, né? Então, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo do livro da vida, que muitas vezes eu tinha que fazer atrelado a uma avaliação, porque senão eu não podia trabalhar. Só que para mim era importante, muito importante que eles fizessem, e eu tinha que atribuir uma nota, né? Só que eu não conseguia trabalhar com prova. Depois que você trabalha dessa forma, como que você dá uma prova com questões? Né? Depois que você trabalha com uma assembleia, um jornal de parede, uma aula passeio, que eles chegaram aí a 5 aulas passeio anuais para outros estados, com as outras atividades, eles já estavam com outras reflexões, com outros movimentos. Aí eu dou uma prova com questões, o que é didática, quais são os autores, não dá, né? O que a gente pensa para a educação infantil, eu vou trazer um autor. Eu tinha que repensar. Então, assim, quando eu tinha que ter um registro escrito, eu ficava lá tentando culminar como que eu poderia alicerçar todas essas questões pelos princípios. E eu acho que, assim, qualquer dia eu vou escrever sobre isso, porque foi um exercício, assim, tão desgastante, porque a gente tem que pensar, meu Deus, como que eu atendo a demanda burocrática? Exato. Né? Com aquela coisa de você pensar que eles estão em desenvolvimento crítico enquanto futuros professores, né? Para mim foi uma confusão mental, sinceramente, isso me dava Mas dá certo, só que não como é pra gente ser, a gente queria que fosse diferente, né? E é isso. A Bruna quer falar. Quer falar? Sobre isso que a Paula falou, de como levar para os professores, talvez até ir criando essa cultura, porque a gente realmente, assim, né, não toma esse cuidado no ambiente de trabalho, aí tem esse receio de uma colocação gerar um mal-estar, né, numa relação. Então, quando eu falei que a primeira assembleia que a gente fez com os professores foi sobre o tema dos conflitos, a gente levantou os temas antes. Então, nós deixamos na lousa da sala dos professores essa pergunta sobre o que precisamos falar eu não lembro exatamente, mas eu sempre colocava algo nesse sentido, assim, né? Qual que é o primordial nesse momento. Então, ao invés de levantar os temas, talvez por essas categorias que o Jornal Rural traz, às vezes abrir, porque daí, por exemplo, depois em outros momentos, naquele momento todos os professores escreveram conflitos, disciplina, autoridade e tal, mas depois vinham outras coisas, né? Horário de planejamento, para abrir um espaço para virem os incômodos, né? Porque eu acho que às vezes na linguagem do adulto, e principalmente num contexto de relação de trabalho, de pares, eu não sei se eu critico, eu felicito e eu proponho, são os melhores parâmetros para vir o que precisa ser colocado, né? Então, talvez mudar a provocação, porque no fundo eu acho que é isso, quando você está, por exemplo, com as crianças, acaba que o que surge nos envelopes é uma roupagem que vai ajudando a chegar em camadas
cada vez mais profundas do que diz respeito a cada um e aquela vida de todos. Então, talvez com uma equipe de professores, seja mesmo o que a gente vai provocar para eles trazerem pontos que a partir deles vão vir o que é preciso discutir. Sim. Isso. Eu, inclusive, falei dos vários formatos. Na minha sala, eu precisei fazer as assembleias que partiam do jornal de parede e, às vezes, elas mesmas chamavam outros tipos de assembleia. Então, aconteceu uma questão lá que levou a gente a refletir sobre esse cyberbullying. E daí, eu falei, gente, eu preciso de um tempo para estudar sobre isso e a gente volta para uma outra roda, para uma conversa mais específica só sobre esse tema. Gostei da ideia de entre os adultos, não sei, só eu critico, felicito, muito interessante. Uma pergunta, está acabando o nosso tempo, né? Tá. Uma pergunta que eu tenho é assim, como vocês registram? Por exemplo, eu faço toda semana e eu fazia o registro no livro da vida, mas o livro da teve época que eu fiz um caderno só de registro de assembleia. Isso, olha. O que vocês fazem? Isso daqui a gente aprendeu com a Rosa Maria, num curso em São Paulo. A professora aprendeu com ela que precisava registrar num caderno específico. Então, eu tenho 3 cadernos aqui de cooperativa de classe, olha, 5º ano, e daí põe todo, explica as regras e põe todo o grupo, quem é presidente, secretário, tudo, faz aquela eleição. E aqui é de vários, ó, 5º, 6º, sabe? E daí cola os papeizinhos e tem o relatório no final, tá caindo todas as páginas. Tem o relatório no final, o secretário faz o relatório da reunião. Então, toda reunião está nesses cadernos, cada turma com o seu registro. Eu acho muito interessante. Quando a criança é pequena, na educação infantil, ou no começo do ensino fundamental, dá para você fazer no livro da vida. Mas depois é importante que tenha um livro específico para isso. Não sei vocês o que pensam, acho que a Mara quer falar. O meu é bem parecido com o seu. Ele é específico só para assembleia, desde o primeiro aninho até o 9º. Então a gente registra com data, eu registro o nome do ajudante, do secretário, né? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que me chamou muita atenção nas assembleias, é em relação ao quanto eles aprendem, né? Como é rico, não? A respeitar a fala, né? Então eu só vou falar se eu tiver inscrito. Então isso para mim, nossa, eu achei assim o máximo. O picar também nem lê o que não está assinado, sabe? É o respeito, assim. Então, isso a gente também não lê. E outra coisa que nos chamou a atenção ano passado, eles foram escrevendo em qualquer papelzinho, de qualquer jeito. Então, nós ressaltamos, isso é um documento, fica na escola, a gente tem que escrever e levar a sério. E aí a gente começou a fazer um padrãozinho mesmo, né? Mais bonitinho, pedimos para eles recortarem retinho. Inclusive a Andréia que chamou a atenção, estava vindo de qualquer jeito, né? Mas é um livro assim também. Então eu registro ali o dia, né? A sala, o nome do ajudante, o secretário, quem vai ler, né? E quem vai fazer as inscrições. E segue assim, geralmente uma aula só também, né? Não passo disso. É isso, estamos encerrando. Fala. Mas a gente pode fazer outro link. Tá. Fica tranquilo. Sim, então eu tinha horário até as 3. Uma coisa que eu queria falar, das assembleias gerais, a gente começou a fazer com as crianças que tinha sempre um secretário, né, da comissão de assembleia responsável por registrar, no final ele fazia a leitura e depois eles transformavam num texto que ia para o mural da assembleia. E aí ficava a ata da assembleia anterior, sabe, disponível para as crianças lerem.
E essa coisa do mural, como ela é forte, assim, a gente conseguiu usar muitos corredores como diferentes tipos de murais, né? Então, assim, desde o cardápio do almoço até os aniversariantes daquele mês, assim, as crianças ficam lendo esses murais, eles interagem muito. Eu ficava encantada de ver eles parados lendo. Então, punha a ata da Assembleia, eles liam mesmo, assim, não passava os olhos, sabe? Eu achei um recurso muito legal, essa do corredor de todos, né? Uma curiosidade, a gente lá na escola tinha o uso do Teams, né? Como uma ferramenta que foi remota e depois ficou. E aí, para as comissões, nós criamos um bloco de anotações no Teams, porque aí cada sessão do bloco de anotações era uma assembleia, então eles podiam ver uns dos outros, sabe? Cada reunião de comissão, eles anotavam, tinha um secretário que mudava, mas ficava o registro disponível para todo mundo. Estou contando isso porque pode ser que daqui em diante a gente, especialmente com os maiores, possa usar outros recursos, né, de registro dos processos. É verdade. Uma última coisa que eu lembrei numa fala da Paula, que talvez vocês conheçam. Na disciplina positiva, tem um livro que chama Disciplina Positiva em Sala de Aula. Ele é focado na escola. E é muito legal. Ela chama de reunião de classe, né? Então, ela defende também ter uma reunião da classe. Mas é bem legal porque ela traz algumas outras ferramentas, assim, para trabalhar, especialmente no começo do ano, assim, né? Essa formação de grupo. Então, para desenvolver o que eles chamam, né, os comportamentos esperados dentro da disciplina positiva, então no sentido da escuta, no sentido de como se colocar para o outro, como ajudar a resolver. É muito legal. São 2 capítulos do livro só ensinando a fazer reunião de classe. Eu acho que super dialoga, bem legal, assim, eu gostei bastante. E foi um material que a gente estudou junto com os professores. Eu acho que agora temos que cada uma de nós fazer um artigo. Ó, eu coloquei outro link porque acaba em poucos minutos. Tá. Né? Eu acho que a gente precisava assim organizar isso, né? A gente pode escrever em duplas, né? Em mais, porque todo mundo trabalha 1000 por hora, né? E trazer os movimentos tipo de relatos de experiência, né? E a gente tem o Fala aí que a gente poderia aproveitar também para expor, né? Divulgar, os né? trabalhos que é feitos com a Assembleia. O Guilherme tem falado para nós, a minha companheirinha aqui, gente. Vai. Ai, meu Deus. Ela não sabe onde ela vai quando o cachorro começa a latir. E acho que é legal, porque o Fala vai abrir esse espaço para o professor, né? Que atua, e o Guilherme, eu estou na comissão que organiza a parte que das exposições das escolas, né? Mas vai ter a inscrição de trabalhos, mesas, discussões. Eu acho que são coisas para a gente amadurecer para o evento, né? É um evento que eu gosto muito porque ele tem essa relação escola, universidade, né? O aluno, né? A graduação, tem todos os segmentos ali dentro de uma mesma mesa, né? Então isso eu gosto muito no Fala. Então é coisa, acho que para a gente pensar, né? E organizar aí essas apresentações e escrever talvez um artigo para a gente publicar, né? O último Fala nós conseguimos publicar depois pelo próprio Fala. É uma contagenzinha assim, ó. Tem, uma contagenzinha. É um saco isso, não é? Meninas, estar com vocês, viu? Espero voltar outra Obrigada, vez. bem. Obrigada, viu, pela participação. Tchau. Tchau, bem.